Uma sessão aqui dos nossos webinários do print, a internacionalização muito além do print. O eixo temático de hoje é a saúde pública, novamente, mais um tema, né? E nós vamos ter como debatedores o Diego Leandro Bezerra de Souza, que é do Departamento de Saúde Coletiva e também do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. O evento hoje vai ser mediado pelo professor Sócrates, e aí eu vou passar logo a palavra para ele fazer toda a condução do processo. Vou ficar só assistindo aqui. Então, boa tarde a todos e um bom evento para todos nós. Boa tarde, pessoal. Obrigado, professora Fernanda, Diego. Maravilha a gente estar juntos aqui. Eu vou contar só um pouquinho da história da saúde coletiva e do esforço que o programa PRINT, o Comitê Gestor e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação têm feito para a internacionalização, e a época que a gente estava terminando de configurar o PRINT, o Diego estava fora, se eu não me engano, não era, Diego? Já tinha um convênio, e graças a Deus a gente conseguiu estender o convênio dele por mais um ano, eu quero crer, né, Diego? E é com a Espanha também, se eu não me engano, tu me corriges, e vocês vão ver, principalmente se tiver alguém na audiência da saúde coletiva, que o Diego traz uma nova roupagem. A gente já tinha pessoas muito fortes na saúde coletiva, do ponto de vista de publicação internacional, até de inserção internacional, mas o Diego ele traz uma inserção europeia ao programa. Ele está no nosso programa também, Fernando, não sei se tu sabias, no PPG-CSA, e ele está alavancando efetivamente o programa de saúde coletiva numa qualidade de pesquisa fora de série. A gente trabalha em conjunto, então é muito bom para a universidade, e hoje em dia, quando a gente precisa de algum expert numa área, a gente tem eles em várias áreas do conhecimento, e o PRINT está aqui para fazer com que a gente, esses jovens pesquisadores principalmente, eles vão embora para o mundo e levem seus alunos para o mundo, e eles contam com o apoio total do programa PRINT, que mesmo entre trancos e barrancos, não só pela pandemia, mas pela administração que está acontecendo em nível federal, a gente tem tido algumas dificuldades, mas não no PRINT. A gente conseguiu manter o programa, manter o calendário. O adiamento que houve foi por conta da pandemia, mas a gente continua com um esforço enorme da Pró-Reitoria. Quem não conhece o programa, eu aconselho a visitar as meninas lá, Márcia, tem outra, Mauriceia, né, que fica junto contigo, eu acho, né, Márcia? Na base, na grande base, o Álcio aqui cuidando também de uma parte do PRINT. Então, são os delegados pela Pró-Reitoria, por Fernanda e Rubens, para cuidar da base do PRINT, que dá um trabalho enorme, a comunicação com as agências de fomento nacional e internacional, quando precisa envolver. E aí estamos aqui juntos. O professor Rubens, infelizmente, não pôde comparecer, que ele está com agenda. Eu estou até estranhando o Fernando aqui, porque eu sei que vocês estão com agenda administrativa enorme aí por conta dos últimos acontecimentos que vão ter aí do programa presencial da universidade. E hoje no CONSEC foi dito isso, todos os gestores estão extremamente ocupados com normativas para que a gente reative os programas de graduação e pós-graduação em nível presencial. Então, eu agradeço a presença de todos. Meu nome é Sócrates, eu faço parte do Comitê Gestor, a convite do professor Rubens. Eu fui um dos membros agraciados com o PRINT há um ano atrás. Eu acho que eu tenho um compromisso de, em fevereiro, fazer um web seminar aqui com a professora Maureen Donovan e com a Alice Salem, da University of Iowa, e agora a professora Selma está criando um programa interinstitucional de pós-graduação. Eu já mandei um e-mail para ela quando vi a notícia, Fernanda, para envolver um braço farmacêutico, porque nós temos duas colaborações na Universidade de Iowa, no Departamento de Medicina Translacional e Farmácia, e aí a gente está, assim, fazendo com que a UFRN fique cada vez mais aparecendo, e eu já divulgo para vocês, em fevereiro, eu vou ver a agenda de Maureen Donovan e de Alice Allen, para que a gente faça um webinar bem tranquilo,
onde eles vão falar 10, 15 minutos da área de atuação, e aí a gente vai poder abrir colaborações em diversas áreas. Tá bom? Mas hoje é Diego, com a saúde coletiva, mostrando para a gente as pesquisas que ele andou fazendo, ele vai falar para a gente o que ele atua, a área de atuação, e o objetivo do seminário, gente, é que você que está aqui presente olhe a informação como dizendo o que eu poderia pegar desse pesquisador tão bem formado para melhorar ainda mais meu tipo de pesquisa. O quanto eu poderia usar esse pesquisador que abriu um canal internacional de comunicação para que eu também use esse canal e eu me internacionalize, para aqueles que assim não estão. Então, Diego, está com você a palavra, você acho que tem 30, 40 minutos, depois a gente abre para a plateia. Alcio, tu me corrige nos tempos se eu estiver errado, e eu desejo um bom seminário para todo mundo. A gente desliga a câmera, né, Fernanda, para ficar muito carregado? Obrigado. Estão me Diego, ouvindo bem? Te apresentas e o que tua área, mais ou menos. Certo. Estão me ouvindo bem? Sim, né? Sim. Certo. Então, eu vou aqui compartilhar a tela, porque eu fiz uma apresentação simples. Estão vendo a apresentação? Sim, está abrindo agora. Espera. Pronto. Ok. Certo. Na verdade, eu coloquei também na minha apresentação, né, um pouco da minha formação, acho que até para trazer um histórico, né, da minha formação dentro da UFRN e da minha formação profissional, né? Então, eu coloquei, na verdade, esse é o título do projeto do PRINT, né? Incidência de multimorbidade e desigualdades sociais em saúde, um estudo de coorte em países europeus, mas que, na verdade, eu vou falar um pouco além desse estudo, né? Porque a gente, quando está numa experiência fora, né, como foi a experiência do Print, né, a gente acaba se envolvendo com outros projetos que não só aquele projeto que a gente planejou desenvolver lá fora, né? Então, eu vou falar um pouco desse projeto inicial, né, e depois eu vou falar de outros projetos e um pouco das atividades que eu desenvolvi lá nesse período. Então, aqui eu coloquei um título, digamos, opcional, né, que seria atividades realizadas como professor visitante na Universidade de Vic, Universidade Central de Catalunha, na Espanha. Na verdade, como o professor Sócrates comentou, eu passei 2 anos, né, agosto de 2018 até agosto de 2020. Então, no primeiro ano eu fui sem bolsa, né, e quando foi no segundo ano, foi quando eu vi a oportunidade do Print, me candidatei, e aí no segundo ano foi quando eu obtive a bolsa, e aí no total foram 2 anos. Eu coloquei como professor visitante, mas sempre tem aí a confusão, principalmente lá fora, com o termo de pós-doutorado ou professor visitante, né? Mas lá fora eles gostam mais de chamar como professor visitante, porque o pós-doutorado é mais aquele pesquisador que acabou de fazer o doutorado, né? Ainda não tem nenhuma inserção profissional ou institucional, e ele acaba assumindo uma bolsa de pós-doc, né, para poder conseguir uma inserção dentro de alguma instituição, né? Então, gostaria de dizer também que eu sou bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, na verdade recente, mas a minha formação, né, eu tenho graduação em odontologia pelo UFRN, né, eu vi também que outros professores fizeram esse resgate da formação, eu acho que é interessante, né, porque eu acho que o Print, na verdade, ele é mais uma bolsa, né, dentro desse histórico, né, de formação que eu tenho. Então, eu concluí a graduação em odontologia pelo UFRN em 2004, né, fui bolsista PIBIC CNPq desde o segundo semestre da graduação, então, desde o segundo semestre que eu venho desenvolvendo pesquisa, né, e aí eu trabalhei principalmente com pesquisa na área qualitativa. Eu sei que a área da saúde, para quem não conhece, tem 2 grandes ramos, né, a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, e eu comecei trabalhando com a iniciação científica na pesquisa qualitativa, com orientação da professora Maria de Socorro Costa Feitosa Alves. Depois eu ingressei no mestrado, também com bolsista da CAPES, e aí iniciei com a professora Socorro, só que ela saiu para um pós-doutorado, e aí eu segui com a professora Iris do Céu Clara Costa, que é uma querida, né, também foi professora do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, e concluí o mestrado em Odontologia Preventiva Social em 2006, né, aqui também um dos programas mais antigos da UFRN.
Depois foi quando eu fui para a Espanha, né? Na verdade, eu fui inicialmente fazer um curso de espanhol, passei 4 meses, e aí lá me candidatei a uma bolsa, que foi a bolsa do Banco Santander Central Hispano. Então, na Europa é muito comum você ter que pagar, né, para fazer o doutorado. Na verdade, se for uma universidade pública, as taxas não são tão elevadas, mas é um custo que a gente precisa arcar. Mas aí eu consegui essa bolsa, uma bolsa destinada a estudantes da América Latina, né? Então, uma concorrência para toda a América Latina. Eu acho que tinha um total de 12 bolsas, né, para essa universidade, e eu consegui a bolsa para fazer o doutorado pleno na Universidade de Saragoça, essa bolsa do Banco Santander Central Hispano. E aí depois, junto com minha orientadora, surgiu o convite de fazer um período sanduíche na agência de pesquisa de câncer da OMS, né, que é a International Agency for Research on Cancer, que ela, na verdade, é situada na França. E é o principal centro de pesquisa da OMS, né, em câncer, da Organização Mundial de Saúde. E aí, nesse período, eu fui orientado por uma brasileira, que, na verdade, era a chefe da seção de epidemiologia, lá desse centro de pesquisa, que foi a professora Maria Paula Curado, que ela é professora também da universidade aqui, da Universidade Federal de Goiás. Então, eu passei 6 meses, né, lá na França, nesse período de sanduíche, e nesse período também obtive a bolsa de outro banco, né, a Caja Imaculada de Aragón, e também fui bolsista do Ministério da Educação da Espanha. E nesse período, depois de defender o doutorado, né, eu obtive o Prêmio Extraordinário de Doutorado, que a Universidade de Saragoça ela premia a cada ano, né, as melhores teses de doutorado. Então, eu obtive o prêmio nesse ano que eu defendi o doutorado, que foi no ano de 2011. Então, na verdade, quando eu entro na universidade como professor, né, que aí eu volto, passo um ano como professor visitante, na verdade, um ano como professor substituto e um ano como professor visitante do Departamento de Odontologia, e aí depois surge a oportunidade e eu entro como professor efetivo, né, e hoje eu sou professor de 3 programas de pós-graduação: o programa de pós-graduação em saúde coletiva, o programa que é o que eu estou desde quando ingressei no UFRN, o programa de pós-graduação em ciências da saúde, e o programa de pós-graduação mais recente em gestão do trabalho e da educação na saúde, que atualmente eu sou vice-coordenador, e esse programa é um mestrado acadêmico, né? Então, atualmente, eu estou nesses 3 programas aqui, e desenvolvendo atividades de pesquisa nesses 3 programas. Então, o PRINT, né? O PRINT ele veio aí já quando eu estava no primeiro ano lá na Espanha, já desenvolvendo atividades junto à Universidade de Vic, Universidade Central de Catalunha. Eu vou comentar um pouco sobre a universidade. O eixo temático saúde pública, né? Essa universidade, na verdade, ela eram 2 universidades que depois elas se fusionaram, né? E hoje o nome que eles dão à universidade é a Universidade de Vic, Universidade Central de Catalunha, né? Então, é uma universidade, eu tive aí 2 supervisores, né? O professor Albert Spert, que, na verdade, eu conhecia, tinha um certo contato, né, através do professor Kenio, mas não tinha tanto contato, e o professor Javier Jerez Reut, que era também um professor que tinha um contato, mas também não tinha uma proximidade tão grande, né? Comparando as 2 universidades, elas estão em nível semelhante, né? Então, a universidade aí, no CIMAGO, esse ranking do CIMAGO, ocupa 481, né, no ranking mundial, e a UVic é a universidade mais recente. A UVic tem, se eu não me engano, são 40 anos de universidade, e ela ocupa aí no ranking 529. Né? É uma universidade privada, né, mas mantida por uma fundação, e ela recebe recursos também do governo, né? Então, na verdade, é como se fosse uma parceria público-privada, né? E que ela tem, na verdade, ela teve um grande crescimento, foi a universidade espanhola que mais cresceu nos últimos anos, e ela tem 2 campos, como eu falei. Tem um campus na cidade de Manresa, que é essa cidade que está localizada aqui. Então, aqui está Barcelona, né? Tem esse campus na Universidade de Manresa, e tem aqui o campus na Universidade de Vic. Então, os meus 2 supervisores estavam
localizados cada um em um campus diferente, né? E aí eu tive que escolher em qual campus eu iria desenvolver, né? Ou seja, eu iria ficar situado, e eu acabei escolhendo o campus de Vic porque era mais bem comunicado com a cidade de Barcelona, né? E eu acabei morando em Barcelona e ia aqui para Vic, mas super tranquilo o caminho, né? Então, um caminho de transporte em trem, em ônibus, né? Então, não tive nenhuma dificuldade para poder realizar aí o transporte, né? Então, até dentro de Barcelona, a depender de onde você ia, você demorava até mais tempo do que para chegar em outra cidade, né? Então, esse é uma também das dificuldades das grandes cidades europeias, né? Então, essa é a universidade. Então, esse projeto, né, que eu fui desenvolver, na verdade, é um grande projeto europeu, né? Ele é financiado por várias agências de fomento, né? E ele envolve vários países europeus. Atualmente são 17 países, então é uma coleta de dados, é um estudo longitudinal, multicêntrico e multidisciplinar, que coleta microdados sobre a saúde, status socioeconômico, redes sociais e familiares de mais de 300 mil indivíduos europeus com 50 anos ou mais. E o principal objetivo é analisar longitudinalmente o processo europeu de envelhecimento. Então, esses foram os produtos relacionados a esse projeto. Na verdade, ainda tem algo aí para sair, né? Mas nesses 2 anos, né, nós publicamos esses 4 artigos, né? Esse primeiro artigo sobre discapacidade, né? Um estudo seccional comparando países europeus. Esse segundo artigo, as tendências de multimorbidade, né? Que foi o tema realmente principal do projeto que eu escrevi para o Print, né? Também em pessoas com 50 anos ou mais, então a gente fez a comparação das tendências, né? Aqui a prevalência de multimorbidade também em pessoas com 50 anos ou mais, e aqui esse outro estudo, que na verdade a gente trabalhou com o tema de solidão, né? E aí a gente comparou se a solidão seria um fator preditivo para alguns desfechos que depois eu vou falar um pouco mais adiante. Então, esses foram os principais artigos publicados a partir desse projeto principal, né, o projeto do Print, ou esse projeto relacionado a esse projeto europeu Share. É um projeto que envolve várias universidades europeias, né, e aí a gente teve a participação de outros pesquisadores também nessas publicações. Então, só comentando um pouco desse artigo, né, então esse é um artigo sobre as tendências, né, onde a gente utilizou os dados. Esse projeto ele já está na 8ª onda, né, as ondas ocorrem a cada 2 anos, né, então a gente utilizou as 7 primeiras ondas, porque a 8ª onda os dados ainda não estão disponíveis, e a gente utilizou dados das 7 ondas iniciais, né, e a gente analisou as tendências de prevalência de multimorbidade. Multimorbidade, para quem não conhece, é um termo cada vez mais estudado em ciências da saúde, e é a presença de 2 ou mais doenças crônicas em um mesmo indivíduo, né? Então, cada vez se estuda mais a integralidade, né, do tratamento, busca-se a integralidade do tratamento do indivíduo, né, e não você trabalhar as doenças de forma isolada, né? Não o indivíduo com hipertensão separado do indivíduo que tem, por exemplo, um infarto, né? Então, a ideia é você ter dados complexos, né, dessas combinações de doenças, né, e como essas doenças atuam ou como é que ocorre a prevalência dessas múltiplas doenças crônicas em um mesmo indivíduo, né? Então, a gente fez esse estudo. Na verdade, essas foram todas as doenças que a gente incluiu, né, nesse conceito de multimorbidade. É um conceito que está, na verdade, sendo estudado para poder definir quais são as doenças que realmente devem ser incluídas dentro desse conceito de multimorbidade. Então, existe até um grupo brasileiro sobre multimorbidade, né, que está propondo uma lista definitiva de doenças, né, mas que isso está sempre sendo discutido, né, para poder tentar padronizar as publicações em relação a esse conceito de multimorbidade. E aí o que a gente viu, né, esse é só uma figura principal do artigo,
né, o que a gente viu é que a maioria dos países existe um aumento da prevalência de multimorbidade. Né, alguns países, na verdade aqui em Estônia a gente tem um período mais curto, né, de seguimento, Portugal também um período mais curto, mas a maioria dos países a gente tem aí um aumento da prevalência de multimorbidade, né, e isso, consequentemente, gera toda uma discussão em relação ao tratamento desses pacientes, certo? Outro estudo foi esse, vou destacar só esses 2 estudos e depois eu sigo adiante. Outro estudo foi esse, que a gente utilizou o termo de solidão, né, que é um conceito cada vez mais estudado também na Europa, para saber se a solidão é um fator preditivo para os modernos gigantes geriátricos, que, na verdade, esses gigantes geriátricos são síndromes geriátricas, né, que eu vou falar mais adiante, que é a inatividade física, a fadiga, a sarcopenia, a anorexia provocada pelo envelhecimento e o declínio cognitivo, né? Então, a gente utilizou essas 5 desfechos para poder ver se a solidão seria um fator, né, preditivo desses desfechos. Né? Então, esse estudo ele acabou por concluir, né, que, na verdade, a solidão ela tem mais uma relação com o declínio cognitivo, a fadiga e a inatividade física, e as variáveis mais relacionadas à questão física, né, que seria sarcopenia e anorexia, a gente não identificou aqui a solidão como um fator preditivo. Né? Então, esse é o modelo teórico final. Né? A gente utilizou variáveis de confusão, como a depressão, idade, sexo, nível educacional, presença de doenças crônicas. Então, foram variáveis utilizadas como variáveis confundidoras. E aí a gente publicou esse artigo. Esse artigo ele foi premiado como o melhor artigo sociossanitário desse ano, na verdade, desse ano de 2021, pela Fundação Hestia. A Fundação Hestia é uma entidade sem fins lucrativos, né, cuja atividade é buscar a melhoria da qualidade de vida de pessoas com situação de vulnerabilidade social. Né? Então, na Espanha, tem várias fundações que estimulam a pesquisa científica, né? Seja em instituições ou através de pesquisadores iniciantes ou pesquisadores já com uma trajetória de pesquisa. E esse foi um prêmio, né, que a gente recebeu, na verdade, um prêmio de 1.000 euros para dividir entre os autores, mas foi um prêmio que a gente recebeu aí a partir da publicação desse artigo. Outros projetos de pesquisa que eu também me envolvi lá durante o processo nesses 2 anos, né? Então, esse foi um projeto Ossona, né? Eles gostam muito de denominar os projetos de pesquisa com um nome curto. Então, Ossona, na verdade, é o nome da comarca onde está localizada a Universidade de Vic, a Universidade de Manresa, essa região central da Catalunha. E aí eles fizeram um jogo de palavras com Ossona, aí vem Nursing Homes, que seriam as instituições de longa permanência de idosos. Né? Então, o estudo ele foi um estudo elaborado desde o início, né, por essa equipe de pesquisadores, onde se pensou em estudar desnutrição, fragilidade, sarcopenia, incontinência urinária e outros eventos relacionados aí ao envelhecimento. Né, e a gente tem aí alguns produtos, né, sendo produzidos a partir desse projeto. A grande dificuldade desse projeto foi porque iniciou a pandemia, né, e a gente teve que parar, mas a gente conseguiu ainda produzir, né, alguns artigos. Esse foi o primeiro artigo que saiu do projeto, na verdade é o protocolo, né, do estudo, e ele já foi publicado. Essa é parte da equipe do projeto. Né? Apesar de ser uma foto oficial muito comum na Espanha, a bermuda, né? Então lá na Europa todo mundo usa bermuda, mesmo para dar aula, então é uma coisa interessante, diferente de nós aqui. A participação em outros projetos, né? O projeto de doutorado dessa aluna de nutrição, então lá eles têm na graduação medicina, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, podologia, que na verdade aqui a gente não tem como grau, né? Grau
grau na graduação, né, e também enfermagem, né? Então, esses são os principais cursos de graduação que eles têm, e eles também têm muita expertise na graduação e na pós-graduação de trabalhar com situações de simulação, né? Então, eles têm lá um mestrado específico para simulação. É bem interessante que eles trabalham com salas específicas para fazer simulação, né? E isso é uma expertise bem interessante. Inclusive, eu até já convidei um dos professores para demonstrar aqui como é que eles trabalham essa questão da simulação em um seminário que a gente teve dentro do Departamento de Saúde Coletiva. Então, ele demonstrou como é que eles trabalham essa questão da simulação. Então, esse projeto, na verdade, é um projeto de nutrição muito específico, mas eu gostei de trabalhar porque eles trabalharam com uma metodologia muito interessante de análise de dados, né? Então, a metodologia que eu acabei trabalhando até num TCC de uma aluna minha de graduação, né? Mas foge muito da minha expertise, né? Mas é a questão de substituição, né? de graxa, né, na verdade, de gordura, né, aí de produtos embutidos, né, por outro tipo de proteínas, por proteínas vegetais, né? Então, isso foi um artigo já publicado. Outro trabalho foi esse projeto com ingressantes e egressos do curso de fisioterapia em Catalunha, onde nós fizemos uma pesquisa em todas as universidades de Catalunha, com ingressantes e egressos do curso de fisioterapia, né? E aí a gente buscou a questão da influência, né, na escolha de por que escolher o grau, né, a graduação em fisioterapia, né? Então, esse artigo também já foi publicado. E a partir desse artigo também a gente trabalhou já em um outro projeto que está em andamento, que eu não coloquei aqui, que é o projeto Tempos, onde a gente buscou também ver a influência da pandemia na escolha do grau, na escolha da profissão, né, na escolha da graduação em saúde a partir da pandemia, né? E aí a gente está trabalhando com várias universidades da Europa, na verdade, várias universidades espanholas, Madrid, Barcelona, a região de Andaluzia, Saragoça, País Basco. Então, tem praticamente universidades em todas as comunidades autônomas da Espanha, e aí a gente está trabalhando aí na coleta de dados para poder comparar se houve mudança a partir da pandemia na escolha do grau da graduação na área da saúde. Outros projetos, o projeto da doutoranda e professora Mirari, né? Esse é um projeto de intervenção em crianças recém-nascidas, né? Na verdade, esse é um projeto que já estava sendo finalizado, mas que o artigo eu preciso aí buscar como é que está a situação do artigo. Eu acho que ele foi submetido, mas não chegou ainda a ser aprovado. E outro projeto foi um projeto bem interessante, né? Essa é a responsável pelo setor de relações internacionais lá da universidade, que me convidou para participar desse projeto, um projeto muito interessante com comunidades de práticas, onde eles criaram um aplicativo para poder envolver familiares, né, e cuidadores de pacientes com Alzheimer, para poder melhorar o cuidado aí em pessoas com Alzheimer, dessas comunidades, né? Então, tinha dois tipos de comunidade, e aí eles iam desenvolvendo atividades e para ver se havia melhoras, né, nesse cuidado em pessoas com Alzheimer. Esse primeiro artigo também já foi publicado, mas tem um outro artigo aí sendo produzido. E aí, quando foi em fevereiro, né, fevereiro para março, começa a pandemia de Covid lá na Espanha. Eu estava no meio do furacão, né? Então, a Espanha e a Itália foi onde houve um grande número, né? um grande impacto da pandemia, da Covid-19, né? E, logicamente, a gente começou a trabalhar todos no formato remoto, né? Todo mundo em casa. No início da pandemia, eu não sei se tive Covid, mas eu fiquei na suspeita. Mas como não existia casos, não existia testes suficientes, né, eu não cheguei a testar. Mas aí a ideia de se trabalhar com algum indicador de Covid, né, e dar alguma resposta em relação ao que a gente estava vivenciando naquele momento.
E aí a gente desenvolveu essa pesquisa, né, na verdade, mais como produção de um artigo, foi o efeito do lockdown, né, nos desfechos relacionados à Covid-19, um estudo ecológico. Então, a Espanha fez um lockdown muito rígido no início da pandemia, onde praticamente se proibiu, né, a saída de casa em todas as comunidades autônomas da Espanha, né, independente da situação epidemiológica. Então, o país praticamente decretou um estado de alarme nacional, e esse período foi de 40, se não me engano, 41 dias no total. Então, a gente avaliou esse período do lockdown, né, para saber quanto tempo, né, os desfechos relacionados à Covid ele demoraria para poder realmente ter uma queda, e para saber se esse lockdown seria eficaz na redução dos indicadores relacionados à Covid. Né? Então, na verdade, foi um artigo foi muito difícil de ser produzido, porque a gente estava muita coisa sendo produzida, né? A gente teria que produzir em um espaço muito curto de tempo. Então, a gente formou uma equipe. Na verdade, eu convidei um professor da Universidade Federal de Manaus, uma professora da Universidade Federal da Paraíba, né, a aluna do programa aqui de pós-graduação de saúde coletiva, Camila, que, na verdade, depois ela escolheu esse tema, mudou o tema para trabalhar esse tema na tese dela, que, na verdade, ela já defendeu. E aí a gente trabalhou esses dados em um período muito curto para poder publicar esse artigo. Né? Então, na verdade, a gente comparou desde quando iniciou o lockdown na Espanha até o final do lockdown, o que ocorreu com as taxas de mortalidade, taxa de incidência, taxa de internação e taxa de ingresso em UTI, né? Comparando as comunidades autônomas. Né? Então, aí um estudo ecológico, né, para saber se realmente o lockdown seria eficaz na redução desses indicadores. Né? E os dados mostraram que realmente foi eficaz. Né? Então, ficou um trabalho interessante, e a Universidade Vic, ela escolheu, né? Eles têm uma equipe na universidade, é bem interessante isso aí, que eles têm uma equipe na universidade onde eles monitoram todos os artigos publicados pela universidade. E quando tem algum tema interessante, eles convidam os autores ou para fazer alguma nota, né, resumida sobre a publicação, ou para fazer uma nota de divulgação ou uma nota de imprensa. A nota de imprensa, que é isso aqui, ela é uma nota onde eles consideram que o artigo ele tem uma relevância maior, ou tem uma importância maior a nível nacional, né, para divulgar os dados. Então, eles fizeram essa nota de imprensa, né, divulgando os principais resultados. A gente, né, redigiu essa nota de imprensa junto com eles, onde eles mostraram, né, quais foram os principais resultados desse nosso trabalho, né, para publicar a nível nacional. Né? E aí esse artigo ele teve uma grande divulgação na imprensa espanhola quando saiu, né? Então saiu no Yahoo Notícias lá da Espanha, né? Saiu esse aqui o Yahoo. Então cada comunidade autônoma também, a Telecinco, que é uma das grandes redes de televisão de lá, também publicou os resultados da pesquisa, né? Então cada comunidade autônoma também acabou destacando os resultados. Isso aqui é um site específico de medicina. Né? Aqui, por exemplo, um jornal da comunidade de Múrcia. Né? Então, fala exatamente do resultado da comunidade de Múrcia como resultado interessante. Né? Então, mostra aí quanto tempo demorou para reduzir essa primeira onda, né, de Covid na Espanha. Aí Catalunya Express, que também é outro jornal importante da Catalunha, né? E aí eles foram e tiveram muito mais divulgação, né? Aqui outros sites, né? Outros periódicos que também publicaram os resultados dessa nossa pesquisa. E também convidaram para entrevista em televisão, em jornal. Foi bem interessante o resultado dessa pesquisa, que trouxe toda essa divulgação. Nesse período também eu não me limitei à questão da pesquisa. Eu fui convidado para ministrar disciplinas da graduação e também da pós-graduação. Então, na graduação,
eu ministrei a disciplina de Bioestatística e Sistemas de Informação para a graduação em Fisioterapia, e aí a gente tinha 65 alunos, mas eu dividi a disciplina com outros 2 professores, e também bases de investigação em ciências da saúde, aí para a graduação em enfermagem, que também era dividido, aí a gente tinha aulas teóricas e aulas práticas, e a gente dividia a disciplina com outros, nesse caso aí com outra professora. Né? Então, essas foram as disciplinas que eu ministrei na graduação nesse período. E na pós-graduação, né, a gente, na verdade, lá eles trabalham muito na pós-graduação com cursos, né, cursos fechados que os alunos se matriculam e pagam, né, porque eles têm que pagar a pós-graduação. E, na verdade, a gente fez seminários, né, como seria um formato de projeto de extensão aqui no Brasil, mas seminários para discutir questões sobre metodologia da pesquisa e bioestatística para as ciências da saúde. Então, as questões relacionadas a desenho de pesquisa, bioestatística descritiva, análise bivariada de dados, cálculo do tamanho da amostra, mas as questões básicas relacionadas à pesquisa, porque existiam muitos alunos de doutorado ingressantes e que não tinham esse conhecimento para poder desenvolver ao longo do doutorado. Também orientei trabalhos de conclusão de curso, né, graduação em fisioterapia, 13 trabalhos de conclusão de curso em 2019 e 6 trabalhos aí em 2020, que eu pedi para reduzir. Na verdade, o TCC lá, a maioria dos trabalhos de conclusão de curso deles, eles desenvolvem um projeto de pesquisa, né, nem todos os alunos acabam desenvolvendo a pesquisa, mas é um projeto, de pesquisa bem robusto, né, e eles precisam apresentar para uma banca também, um formato bem semelhante ao que nós temos aqui. Além disso aí, eles me convidaram para orientar o mestrado em uma universidade do Marrocos, que eles têm um convênio da Universidade de Vic com um instituto que, na verdade, é um centro, né, de ensino no Marrocos, e aí o mestrado também em fisioterapia, e eu já concluí 2 dissertações de mestrado, né, junto a esse centro de pesquisa. Na verdade, o Marrocos, né, a maioria dos alunos acabam trabalhando mais com o francês. Eu falo um pouco de francês pelo tempo que passei na França, mas é uma dificuldade, na verdade, para orientar, né, mas a gente consegue orientar, né, com algumas limitações, e eles também têm um orientador lá junto no Marrocos, né, então a gente acaba trabalhando com 2 orientações. Lá isso é muito comum, né? Na Europa você ter 2 orientações, não existe a figura do orientador, na verdade existem 2 orientadores, né? E às vezes até 3 orientadores para um trabalho de doutorado, por exemplo. Então os 2 praticamente têm o mesmo peso na hora da orientação. Em relação a temas administrativos, né? Eu também fui convidado para participar de comissões de segmento de avaliação docente. Eles fazem lá a cada 2 ou 3 anos, eu acho que são 3 anos, eles avaliam os professores em relação ao desempenho, né? Cada vez tem uma exigência maior de docência em inglês, né, para esses professores, então eles precisam, a maioria das aulas são feitas em catalão, né, na Catalunha. Eu ministrava as aulas em espanhol por não dominar o catalão, então geralmente ou é em espanhol ou em catalão, mas como também tinha muitos alunos franceses, né, cada vez eles estão exigindo, apesar de ser franceses, eles estão exigindo a docência em inglês. E outra coisa que é interessante lá é que os professores que conseguem comprovar o trabalho com pesquisa, né, eles pedem uma intensificação, que eles chamam de intensificação de pesquisa, e eles pedem a redução da carga horária de docência da graduação. Né? Então, os professores que comprovam que tem um número X de artigos publicados, envolvimento com pesquisa, né, participação em congressos, então eles podem pedir uma redução na carga horária de docência na graduação, e aí eles podem se dedicar, ter um tempo maior para se dedicar à pesquisa. Outra coisa também que é importante lá é muitas oportunidades de colaboração em projetos europeus financiados, está faltando aí um N, né? Então isso é muito comum, né? E é um grande mérito, né? E quando eles podem, né, eles estão me convidando para participar também desses projetos financiados, né, que na verdade eles acabam envolvendo várias universidades europeias para poder
desenvolver esses projetos. Durante esse período, eu continuei a orientação dessas alunas, né, de mestrado e doutorado. Aí eu tive integração com a Universidade de Vic de 2 alunas, principalmente. A aluna Alice, que é aluna do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, né, que já está trabalhando com o professor Javier como orientador, e a gente já tem uma primeira publicação com ele. E a aluna Thaís, que é aluna do CCS, que também já tem uma primeira publicação, né, com o professor Javier também. E aí foram as 2 alunas, na verdade as demais estavam já num período já de finalização da dissertação ou da tese, e aí não foi possível essa integração maior. É isso, conseguiram me acompanhar, falei muito rápido. Oi, Diego, excelente. Rapaz, eu estou com tanta pergunta aqui que eu vou me sustentar, mas fico muito feliz de ver a tua inserção na UVIC e o quanto eu acho, Alcio, tu podes até me corrigir, mas dos professores que estão fazendo a participação no print, você é um exemplo vivo do que a gente deseja. Não só fazer trabalhos de envergadura internacional e qualidade internacional, provados pela enormidade de publicações que você demonstrou, mas também esse contato com o aluno, com os convênios, com os projetos. Então, eu já vou abrir para a audiência falar, e se a turma não tiver coisa, eu vou te perguntar, não só como membro gestor do Print, mas como coordenador da pós, do PPG-CSA e como colega seu da UFRN. Fico muito feliz com tua apresentação, parabéns, muito bom, e estamos abertos aí para algumas dúvidas. Quem quiser perguntar alguma coisa ao professor Diego. O pessoal está inibido. Parabéns, Diego. Fernanda quer falar, Diego. Bom, já que ninguém pergunta, eu vou perguntando. Parabéns, Diego, eu acho que um período muito, muito profícuo aí que você nos mostrou. Você já respondeu minha primeira pergunta, que era se você aprendeu o catalão, né? Quando eu vi a divulgação ali do trabalho escrito Então, você pode dizer que não aprendeu, mas que você tem um trabalho de sua autoria que foi divulgado em catalão, né? Isso. Bem interessante. É bem interessante a questão do catalão, porque eles são muito, principalmente nessa região de Vic, eles são muito independentistas, né? Sim. Então, é um tema lá que eu preferia nem tocar lá, né? Quando eu estava trabalhando lá, eu preferia nem tocar no tema, mas é a prática, né? Até é difícil para eles mudar do catalão para o espanhol, porque eles estão toda hora falando em catalão, né? Então, quando tinha reunião, às vezes eu estava em reunião, eu e a outra professora de enfermagem, só eu e ela me falava em catalão, eu respondia a ela em espanhol, mas, assim, eu consigo entender o catalão sem nenhum problema, né? Até porque parece um pouco com francês, parece um pouco com italiano, tem palavras que parecem com português, e a gente acaba se entendendo, né? Mas é uma dificuldade para quem até para quem não domina outras línguas latinas, né? Eu acho que é uma dificuldade, né? Isso aí eu digo a todo mundo que pensa em ir para Barcelona, é uma dificuldade realmente a questão do idioma. Mas eu acho que assim, para um brasileiro, dentro de 2, 3 meses, é algo que depois ele consegue se comunicar perfeitamente. Pronto. Eu acho isso interessante, né? Aspecto cultural, contexto, né? Do lugar onde você vai, então a história do lugar, essas questões todas, elas acabam de alguma forma entrando, né, no dia a dia, na relação que você estabelece com as pessoas, né? Não tem como, não é que você vá se envolver, mas não tem como você não estar, de alguma forma, tomando consciência, né, do que está acontecendo e aí eu acho que isso também desperta um pouco a curiosidade para conhecer mais, né, sobre essas questões que passam muito longe. Mas, assim, que a minha pergunta, ela aborda 2 aspectos, né? Uma que
eu achei muito interessante para esse eixo da saúde pública. Eu acho que a Espanha é uma escolha muito interessante, porque eu vejo também para a área farmacêutica, né? Assim como Sócrates, eu também sou da farmácia. A gente tem muitas universidades que trabalham com essa área da assistência farmacêutica de uma forma bem inovadora e interessante. O exemplo que eu cito aqui, a Universidade de Granada, que até eu acho que Ivonete, Tarcísio tinham um contato, parceria, né? Eles têm coisas muito interessantes nessa área. E um dos modelos também que eles usam para formação e treinamento dos profissionais é a simulação, né? Que você citou aí. Tem muito, muito disso. O que eu queria perguntar é com relação ao sistema mesmo de saúde, a forma como os pesquisadores da área da saúde coletiva se organizam em torno dos temas de pesquisa. Você acha que existe uma semelhança com o Brasil, ou quais seriam as diferenças, e o que você traria dessa experiência para melhorar o que a gente tem feito aqui no Brasil? E a outra pergunta, que aí eu já vou emendar, é com relação ao ensino. Já que você atuou na graduação, na pós-graduação, o que você percebeu de mais diferente e o que você poderia achar que, assim, que foi uma experiência que você poderia trazer para a sua atuação aqui na UFRN? Sim. Eu acho a Espanha realmente, né, um grande referência, né, em saúde pública, né? Então não foi à toa que eu escolhi as minhas duas formações lá, né? E é também um país que eu gosto muito, né? Na verdade, hoje eu já tenho concedida a cidadania espanhola, né? Até a minha chefe disse: e agora você vai embora? Eu disse: não, de momento não, mas é um país que eu gosto muito. Mas eu acho que a grande diferença em relação ao sistema sanitário e à forma de trabalhar, eu acho que na Espanha os hospitais, né, e o próprio sistema sanitário, eles têm a rotina de pesquisa incorporada ao serviço, coisa que aqui no Sistema Único de Saúde a gente ainda não vê, ou tem situações muito isoladas, né? Então os hospitais, mesmo os não universitários na Espanha, eles desenvolvem pesquisa, eles fazem publicações, eles têm muita colaboração com universidades, coisas que aqui a gente vê mais nos hospitais universitários, né? Então, isso é uma referência e uma diferença para a Espanha, quando a gente compara com o Brasil. Em relação ao ensino, eu acho que o Brasil, na verdade, a gente tem muita coisa a ensinar a Espanha em relação ao ensino na pós-graduação, eu acho, né? Então, o próprio professor Javier fez a pós-graduação aqui, né, e ele relatava muito isso, né? Então, a integração que a gente tem da graduação com a pós-graduação do Brasil é algo que na Europa a gente não vê, né? Eu não vi isso na França, né? Eu passei um período na França, não vi isso na Espanha, né? Em Portugal eu também conheço alguns relatos, mas eu acho que essa integração que a gente tem, principalmente com as bolsas de iniciação científica junto à pós-graduação, é algo que na Europa isso não funciona muito bem, né? Então, quando eu estava lá, uma coisa que eles me pediram foi para desenvolver um projeto de monitoria. Veja que até a própria monitoria dentro da graduação não é algo comum, né? Quanto mais a própria bolsa de iniciação científica, né? Então, a gente até começou a desenvolver um projeto de monitoria, né? Um projeto escrito para poder desenvolver isso aí, mas eu digo que a Espanha tem muito o que aprender com o sistema de pós-graduação brasileiro, né? Lá, depois do Plano Bolonha, eles tiveram uma separação talvez até mais forte entre pós-graduação e graduação, né? A questão dos créditos, então as próprias disciplinas, né? Eles precisam buscar que universidades oferecem cursos, e esses cursos eles fazem uma conta de créditos, né? Então, um aluno tem que fazer tantos créditos, mas eles precisam procurar cursos em diversas universidades para poder cumprir esses créditos.
Então, é diferente do nosso sistema que a gente tem, por exemplo, a pós-graduação aqui e no CCS, que tem um número X de créditos que o aluno pode fazer dentro da pós, tem outra pós-graduação que tem um número X de créditos, né? Então, lá o aluno ele fica muito a depender dessa orientação, né, do próprio orientador para poder buscar essa formação. Né? Então, o aluno ele fica muito independente e, às vezes, ele fica muito perdido, né, nessa independência que ele tem. Né? Agora, a grande vantagem lá são os projetos europeus. Então, quando o aluno tem a oportunidade de entrar num projeto europeu financiado com milhões e milhões de euros, aí ele deslancha, ele consegue ter um nível de publicação altíssimo e um nível de inserção internacional que aqui no Brasil a gente não tem. Outra coisa também é a mobilidade, né? Ele tem muito incentivo para a mobilidade internacional. Foi uma coisa que eu tive no meu doutorado, né? Então, o doutorado europeu, que eles chamaram no início, que agora eles chamam de doutorado internacional. Então, o aluno ele é incentivado a passar um período de 6 meses ou 1 ano em outro país para poder ter essa formação e ter uma interação com outro grupo de pesquisa que não só aquele grupo que ele está trabalhando. Né? Então, eu sempre digo que tem os prós e os contras, né? Todo mundo diz, mas lá era melhor do que aqui. Não, eu acho que sempre tem vantagens e desvantagens, né, nos dois sistemas. É isso. Beleza, Diego. Mais alguma questão? Álcio? Eu teria uma questão, professor. Vou caminhando, a minha questão vai no caminho dessa que a professora Fernanda já iniciou, que seria do ensino, da docência. E aí, você colocou na sua apresentação um ponto que se refere à diminuição da carga horária da docência, um exemplo, né, em favor da carga horária da pesquisa, da formação da pesquisa. E diante da sua inserção na docência, tanto na graduação como na pós-graduação, o meu interesse seria de você socializasse conosco quais foram os conteúdos, então, didáticos pedagógicos que você construiu a partir dessa experiência, que você pode delinear como um novo instrumental didático pedagógico para a sua atuação docente aqui no nosso contexto. Sim. Eu acabei tendo uma inserção na graduação lá e na pós com temas que eu trabalhava aqui, né, na própria graduação. Eu acho que até a questão do idioma, né, de você trabalhar em outro idioma, né, então acaba você buscando aquela zona de conforto de ministrar um componente que você já tenha um certo domínio. Eu acho que a grande inovação foi na própria forma de como fazer. Né? Então, por exemplo, as disciplinas lá de graduação de bioestatística, eles têm uma carga horária muito maior de aula prática do que as disciplinas que a gente tem aqui na graduação, que eu faço normalmente na graduação e na pós-graduação. Então, isso é algo que eu trouxe já, né, dentro das disciplinas que eu estou ministrando depois do meu retorno, né, e a questão do próprio exercício, né, já trabalhando com o programa estatístico. Né? Então, lá eu tive a oportunidade de conhecer um programa estatístico que eu não conhecia aqui, que é um programa chamado Jamove, que é um programa gratuito, muito intuitivo, muito fácil de trabalhar com aluno de graduação, né, que eu tenho trabalhado agora com meus alunos de graduação, e eu acho que foram mais essas questões de inovação dentro da própria disciplina do que propriamente num campo novo, né, que eu tivesse a experiência de redescobrir lá fora. Né, mas eu acho que trouxe o aprimoramento dentro dessas minhas disciplinas. Eu acho que é interessante a gente ter a experiência de ministrar uma disciplina aqui, né, e ir para fora e ver como aquele colega de fora faz a disciplina num formato completamente diferente, com metodologias completamente diferentes, coisas que a gente não imagina, utilizando programas diferentes, e aí a gente traz, né, de uma forma crítica, como é que eu posso utilizar aqui. Né? Então, eu acho que essa foi o grande aprendizado. Né? Eu não fui por outras áreas, mas eu acho que isso foi muito enriquecedor,
né, até para aquilo que eu estou trabalhando aqui dentro da graduação e da pós-graduação. Alcio, eu acho até que tu querias também um insight sobre, porque quando o Diego falou era dos professores de lá. Como a gente tem um incentivo aqui, Alcio, professores inseridos em pós-graduação, eles, Fernanda me corrige da última normativa que eu não acompanho, mas a gente reduz, eu acho, 4 créditos. Se você não está inserido, você tem que pagar 12 créditos, dá 12 créditos por semestre, e enquanto que a gente se envolve com 8 e 4 na graduação e 4 na pós. Só que lá é muito maior o incentivo, sabe, Alcio? Lá você pode ter, como nos Estados Unidos, você pode ter o lecturer, que para o Brasil é como se fosse um assinto, você dizer que é só professor de graduação. Tem gente que é muito feliz e trabalha com ferramentas voltadas para ensino de graduação. Como aqui no Brasil a gente tem um desenho do professor universitário no tripé pesquisa, ensino e extensão, aí a gente fica dizendo que contempla todas as áreas para ser multitask. Mas né, eu mesmo faço pouquíssimo inserção nos programas de extensão, por exemplo. E não é por não desejar, é por não ter competência, por não ter formação, ou por gastar minha energia em outra coisa, como a maioria dos pesquisadores aqui do Brasil. Né? Então, a gente contempla para poder estar no tripé, sabe, mas, na verdade, se a gente pudesse, a gente dava aula só para aquilo, pós-graduação, pesquisa, e na Europa você consegue viver dando aula, você dá pouquíssima aula na graduação, geralmente são os primeiros grandes pesquisadores, eles dão aula para aqueles alunos do primeiro ano, que é para mostrar uma carreira brilhante, geralmente é um professor muito bem formado, acho que Fernanda, que fez na França, e acompanhou um pouco a graduação de lá, o desenho do primeiro ano é assim, e depois fica essa vertente. Mas, Diego, eu queria aproveitar esse gancho de Alcio, eu vou lhe perguntar, lhe pedir algumas coisas e vou lhe dar uma proposta boa, em contrapartida depois. Mas eu adorei quando você começou a explicar à audiência que a gente sai com um projeto definido. Geralmente, pessoal, não sei se tem alunos aqui que vão sair no print ou que já saíram, mas a gente monta um projeto que dura 3 anos, antigamente, né? Hoje com a internet está mais rápido. Mas Fernanda que me corrige também, para a gente sair para o doutorado da gente, nós temos uma carta que vinha pelo correio, que passava uns 6 meses para chegar. Quando a gente chegava na França com a carta, o cara nem lembrava que deu a carta mais. E lá ia a gente entrar no serviço. Então, geralmente, são projetos que a gente leva 3 anos para montar, 2, e a gente quer estudar aquilo, pá! Aí chega num lugar desenvolvido, ou que a ferramenta está pronta, a gente consegue fazer aquilo ali em 3 meses, 4 meses, a gente encerra. E eu imagino, Diego, com aptidão do idioma, aí sim que no programa de professor visitante, você chega lá, está em casa, você já vai trabalhar. E nós temos histórias de colegas que terminam o projeto e vêm embora. Só, olha, concluí. E eu digo a todos os colegas, não vem embora. Terminou em 3 meses, passe lá os outros 9 meses fazendo outras coisas. E a gente sempre faz outras coisas. Então, eu achei muito importante isso. Achei importante também frisar essa titulação, porque também, às vezes, eu me lembro do presidente Collor, ou foi Collor, ou foi algum outro que disse, não, eu vou ser professor visitante na universidade de não sei de onde, lá nos Estados Unidos, e o termo visita ao professor, eles dão para professores que vêm visitar, que não são pós-docs. Enquanto que a gente fazer um pós-doutorado, mesmo início de carreira, Diego, eu não sei se ainda é assim no Brasil, mas no meu caso, o pós-doutorado, ele foi como outra formação, porque o Brasil era tão carente que a gente tinha que sair no programa de pós-doutorado para poder se consolidar. Né? Então, às vezes não precisava sair. Eu me lembro que eu, Túlio e Fernanda, tínhamos objetivos de formação internacional e Túlio tinha uma iniciação danada com a Alemanha, se eu não me engano. E ele conseguia trabalhar com os caras da Alemanha sem ter nunca... Acho que tinha projeto dele ir, não era, Fernanda? E nunca conseguiu sair para a Alemanha. E, às vezes, você tem essa... Mas Túlio tinha uma coisa diferente dos normais, assim, que ele tinha inglês de base muito bom, que ele, quando era jovem, foi para lá, para os Estados Unidos. Então, ele depende muito do colega, mas... Então, esse título do professor visitante, e é claro que nós, como somos professores, quando chegamos na universidade, a gente é
tratado como professor visitante. O professor Diego, ele é efetivamente professor visitante, por todas as características que ele mostrou e a participação na universidade. A minha primeira atuação como professor visitante, fazendo um parênteses, foi agora em Iowa, onde eu tenho um vínculo de professor lá, americano, para ter um visto que não me dá trabalho de entrar. E eu fui dar uma aula, foi super engraçado, porque o modelo é em forma de lecture. Então, tem professores, o cara fala, depois ele acaba e diz alguma dúvida, você tira 2 ou 3 perguntas e vai embora. Enquanto que a gente aqui no Brasil, a gente interage com o aluno, mesmo na pós-graduação. Está parecendo nossas aulas remotas, né, Sócrates? É verdade, Fernanda. Fala, tchau. Então, eu me lembro que eu dei uma aula, estava dando aula nos Estados Unidos no ano passado, e eu queria dizer um termo, era bastonete, Diego, e eu achava que eu tinha algum inglês, pelo menos acadêmico, meu TOEFL eu dizia que eu tinha, mas aí o aluno fez uma pergunta de tensioativa, eu fui me envolvendo com a história, e eu comecei a explicar, e todo mundo focado, eram 15 alunos, ainda não tinha aluno só de farmácia, então tinha engenheiros, muito, às vezes você tem que dar informação da farmácia de base, ou da biofísica de base, para ele entender a estrutura do surfactante meio aquoso, e eu fui contando como era, porque ele achava que era uma matemáticazinha, dobrei a quantidade, eu dobro o sistema micelar, tal. Eu digo, não, ele vai agregando e forma um... Cara, eu dei uma travada no bastonete, que eu vou me... É com H o nome, tem um nomezinho que é com H bastonete. Eu vi depois, porque o aluno terminou tentando me ajudar e disse, seria cilíndrico, professor? Eu digo, could be cylindrical, but I'm not sure. É porque é um cilindro com as tampas fechadas, tal, e é Rotter, é um nomezinho assim. Então, a gente não tem problema de dar aula, é importante que os alunos que estejam ouvindo, porque vai no que eu vou pedir a Diego agora, eu pediria muito, Diego, que você pensasse no projeto de disciplina todo em espanhol, apresentasse as 2 pós-graduações e a gente convidasse um professor, o Javier, por exemplo, e a gente dá essa disciplina em espanhol. Como eu, quando convidar a Donovan, na minha palestra, vocês vão ver que eu vou ficar falando em inglês. Vocês vão ver que o meu inglês é de Quimbaúba, com sotaque francês, porque foi a primeira língua que a gente aprendeu. É uma porcaria, mas todo mundo entende. Não tem que se preocupar com falar a língua perfeita e tal. O importante é a comunicação. E aí, Diego, eu te peço, como uma proposta já, e aí eu estou falando como membro gestor do Print, apresenta uma proposta, as 2 pós-graduações, para a gente colocar como uma disciplina eletiva, onde a gente vai ter uma formação de estatística mesmo, usando pode ser aquela ferramenta que você falou, e a gente fazer ela com a colaboração do pessoal da UVIC, já que o UVIC está muito sólido. Eu acho que você já deve ter um convênio formal, o FRN e o UVIC, não tem? Sim, eu acho que esse convênio estava sendo tramitado, viu, Sócrates? Eu tenho que ver com o pessoal do Setor de Relações Internacionais. Mas, inclusive, foi uma das coisas que eu coloquei no planejamento do Print, que era fazer na volta, fazer essa disciplina em espanhol, né, para pós-graduação. Inclusive, eu já tinha conversado com a pós-graduação em saúde coletiva, aí eles falaram, não, vamos ver mais para frente isso aí, mas eu posso voltar a trabalhar isso aí, e a gente pode cadastrar tanto na pós do CCS, como na pós da saúde coletiva, né, e pode ser tanto metodologia da pesquisa em espanhol, ou pode ser a bioestatística básica em espanhol, que as 2 eu acho que seria perfeito para fazer em espanhol sem nenhum problema. Eu acho que esse é um dos objetivos do Print, pelo menos na área de saúde, que a gente não contemplou ainda. Márcia, o Alcio, Fernanda, pode me corrigir. Eu acho que as outras áreas do Print já estão trabalhando com disciplinas efetivamente e grades em inglês. Não estão, Fernanda? Estão, né? mais do que saúde, mas eu acho que a gente precisa melhorar em todas as áreas. Tá, certo. Então, eu acho que... E, por fim, Diego, o que eu vou te sugerir, eu estou fazendo uma colaboração agora com o Lyon, espero fazer, faz 1 ano e meio que está parado por conta da pandemia. As universidades europeias agora, fico feliz de saber que você ganhou o título de cidadão e tal, e pode entrar e sair fácil. Hoje, para eu conseguir uma carta de um colega, que antigamente eu falava com o colega, ele mandava a carta, eu pedia meu afastamento, não. Hoje tem um comitê na universidade, ele tem que submeter à universidade a minha visita. É uma burocracia bem maior, demora uns
2 meses para conseguir que ele possa emitir a carta. O professor não tem mais autonomia de emitir a carta como antigamente. Sim. Então, para aqueles alunos que estejam me ouvindo, que estejam indo para a Europa, pelo menos França, Holanda Holanda e Bélgica estão tendo esses comitês. Tá? E aí eu te convido com muito prazer, eu vou estar lá em junho, eu acho, eu espero, mas que você tem que solicitar o print. E aí eu nem sei, Rubens precisava estar aqui, Fernando talvez conheça as regras, ou Márcio, mas eu tenho certeza que a gente te ajudaria numa inserção de aptidão de francês. Sim. Jovem como você é e já com a língua, você aprendeu o francês para poder ainda aumentar mais a colaboração com a UMIC e trazer o pessoal de Marrocos, começar a fazer, você mesmo fazer a ponto com Marrocos e a gente começar a trabalhar de uma forma mais ampla na própria Europa, na tua área. Tá joia? Certo. Então, o que eu ofereço Lyon foi onde eu morei 6 meses. Tá. Okay. Adoro Lyon. Mas fiquei feliz de tua palestra, linda carreira. Saber que você está participando dos grants é outra coisa que eu peço também. Quando o teu nome e a UFRN estiver envolvido em algum grant como colaborador lá fora, comunica os programas para a gente comunicar no nosso Coleta CAPES e a gente mostrar tua acesso. Já começa pelos 1.000 euros do prêmio que você ganhou enorme. Mas eu sei que os grants eles permitem que você se desloque bem, é uma coisa muito, muito interessante. A gente teve a parasitologia lá na Paris 11, e eles têm muito dinheiro, é muito fácil o deslocamento. A gente, no Brasil, para conseguir fazer um projeto desse, gente, tem com a França, o Cofecube, se aprovar um Cofecube é um trabalho extraordinário, extraordinário. E quando eles fazem do lado de lá, é muito mais simples, porque lá tem mais liberdade que aqui. Então, fico feliz, Diego, de você mostrar isso ao pessoal. Acho que tivemos um seminário muito interessante sobre formação e o que um professor da UFRN, que recebe um aporte do PRINT e UFRN CAPES, deveria fazer e deve fazer quando estiver no exterior. O Diego é um exemplo fora de série. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Não, eu queria reforçar, né, agradecer a oportunidade ao UFRN, ao programa Print e a CAPES, né, porque realmente não é... Eu passei um ano sem bolsa, realmente não é fácil, né, e é uma oportunidade extraordinária. Eu sei que muitas pessoas não têm a oportunidade de sair exatamente por não ter, né, o aporte financeiro ou pela própria situação, né, mas eu acho que é um programa extraordinário, onde a própria universidade pode escolher, né, os professores que têm esse potencial para poder ter um aproveitamento maior dentro do programa. Eu acho que isso é interessante também, né, o próprio processo de seleção dos professores, né, parabenizar toda a equipe do PRINT, né, e a UFRN, porque eu acho que é um processo que realmente demonstra, né, ou atinge aquelas pessoas que têm realmente o potencial para desenvolver, né, um bom trabalho lá fora. Então, agradecer mais uma vez, né, a toda a equipe do PRINT, da CAPES e da UFRN por essa oportunidade. Eu quero só frisar, eu estava na CAPES quando a minha bolsa de pós-doc foi negada, eu fui falar com a diretora de internacionalização e foi super engraçado que ela deu um spoiler da avaliação do projeto PRINT. Depois eu liguei para o professor Rubens, ela dizendo, você é da UFRN? Não, você não precisa de Bolsa Balcão. A UFRN fez o projeto PRINT mais bonito da CAPES. Eu não sei o quanto danado Fernanda e Rubens se debruçou naquele edital, mas a proposta da UFRN ela tem repercussão nacional, é um exemplo, e eu acho que já aconteceu, né, Fernanda e Rubens ser chamado várias vezes para falar lá na CAPES sobre o projeto, porque a gente entendeu o que queria fazer. E quando eu digo a gente, é a nossa pró-reitoria de pós-graduação. Então, a mensagem que a CAPES queria executar com o PRINT, o Rubens, a Fernanda e toda a equipe, porque a base trabalha para danado, conseguiu fazer. E não só conseguiu pôr no papel, como está conseguindo executar. Vocês não têm noção do trabalho que é do comitê gestor e da equipe da PPG ficar puxando os alunos. Agora mesmo
quantos alunos não puderam ir. Eu tive um aluno que é para a França, não vai mais, que acabou o prazo, e essas coisas assim, a gente tem que adaptar agendas, e isso é graças ao esforço enorme, ou pessoas da base, que nunca mexeram com as agências, como Márcia e a danada da Mauricéia, eu acho, que aí, de repente, vê uma normativa, elas têm que entender, têm que correr atrás. É muita mão de obra. Vocês não têm ideia do arcabouço de apoio que a Pró-Reitoria tem por trás para esse projeto acontecer dessa forma, e eu acho que está de sucesso essa Pró-Reitoria fazendo esse trabalho tão bom, e eu tenho certeza que a UFRN será outra ao final desse projeto, que com a ajuda de Deus vai ser renovado para tirarem os anos que ficou parado aí durante a pandemia. Ok? Mais alguma coisa, pessoal? Fernanda, tu quer concluir? Eu fico por aqui, agradeço a Diego. Fernanda? Isso, tá bom. Vamos concluir, sim. Só gostaria de agradecer ao Diego, acho que foi realmente muito bom. E também por levar o nome da UFRN, né, tão bem e tão longe. Eu acho que isso é importante também, a gente aumentar a nossa visibilidade. E agradecer ao Sócrates pela condução do webinário. E dizer que, assim, a gente trabalhou muito no projeto, Sócrates, mas a gente não ficou feliz, porque o tempo para fazer era curto, é um projeto muito amplo e mexe com muita coisa. A gente conseguiu desenhar mais ou menos o que a gente imaginou, mas a gente conseguiu mandar, eu lembro que terminava meia-noite o prazo, a gente saiu daqui 20 para meia-noite, a gente conseguiu mandar, e depois, no outro dia, na hora que mandou, foi um alívio, né? No outro dia que a gente chegou para trabalhar, a gente se olhou assim e disse, pá, não podia ter sido assim melhor, e bom, enfim. Mas o importante é que a gente conseguiu realmente pensar, e o importante é que a execução ela está sendo primorosa. Eu acho que o comitê gestor tem nos ajudado muito, levado muito bem aí as ações do print, e é o que a gente vai colher com isso. Então, com certeza, deveríamos ter um print 2, 3, 4, e aí a gente vai aperfeiçoando o projeto. Ok, então eu gostaria de agradecer a presença de todos, pedir ao Álcio para interromper a gravação e a gente se despedir, e nos encontramos então no próximo